Olá a todos. Vamos então falar aqui um pouco sobre o MSS, Mobile Sales Systems, um sistema de apoio à mobilidade para quem tem que desempenhar suas atividades no exterior. Hoje com um especial enfoque, como foi apresentado, no modo de serviços técnicos, ou seja, a sua área para apoio a equipas técnicas que desenvolvem naturalmente o seu trabalho no exterior e que necessitam ter uma aplicação que façam registros de intervenções, de materiais usados, contabilização de tempo, ou seja, todo um conjunto de funcionalidades normalmente associadas ao que é o tipo de trabalho de serviços técnicos. Mas antes de mais, deixem-me só aqui apresentar um pouco rapidamente a SysDev. A SysDev é a empresa que desenvolve o MSS e por isso mesmo também disponibiliza o modo de serviços técnicos. A SysDev é uma empresa já com 19 anos de existência no mercado, português e não só. Nós estamos presentes não só em Portugal, mas também em alguns países de África e de Espanha, portanto, nos mercados essenciais onde desenvolvemos a atividade. E podemos também dizer que, só com o MSS, que seja enquanto software de mobilidade que está muito desenhado, ou está essencialmente desenhado para equipas comerciais, de distribuição e técnicas, as empresas faturam só através do nosso software mais de 5 mil milhões de euros, ou seja, em complemento com aquilo que é feito com o RP instalado e disponível na empresa. Isso também mostra um pouco a robustez e flexibilidade de uma aplicação que dá suporte a trabalhadores que desenvolvem a sua atividade no exterior e também permite um tipo de qualidade e eficiência de serviços às empresas junto dos seus clientes finais. Nós também estamos presentes em mais de 80 países, não tanto com o MSS, como com outra gama de produtos, que são exatamente estes. Nós temos, a SysDev disponibiliza três produtos, o MSS, que é a base que nós vamos falar hoje, e também muito dedicado ao que é a área de serviços técnicos, portanto, todo o enfoque deste webinar, e o Syslog, software de gestão de logística de armazém, e o Calypso, no desenvolvimento rápido e fácil de aplicações em formato low-code, que dá sustento a todas estas aplicações, tanto o MSS como o Syslog. Em relação ao MSS, que é o tema principal aqui de hoje, nós temos aqui alguns setores de atuação, nós estamos essencialmente presentes no setor alimentar, higiene e limpeza, com algumas áreas muito características que têm profissionais no exterior, a sua atividade, e nos serviços técnicos muito que é manutenções, instalação, configuração, assistências regulares ou esporádicas em equipamentos que existam, seja à consignação, seja no cliente, instalados da própria empresa, seja por outro tipo de contratos. O MSS, como eu falei um pouco no início, ele cobre várias áreas funcionais, portanto, nós temos aqui uma visão de comercial, visão de distribuidor, visão de serviços técnicos, com várias possibilidades, e o que nós vamos falar tem a ver exatamente com os serviços técnicos. Os modos de serviços técnicos, ou seja, vai centralizar, vai dar liberdade a um técnico ou um conjunto de técnicos da empresa, se tiverem vários serviços a ocorrer no mesmo dia, para fazer registros de tempos que dedicou num determinado serviço, que materiais é que foram usados, sobre que equipamento é que foi feito a material de intervenção, registar, fazer relatórios da intervenção e relatórios do serviço como um todo, recolher situações, tem todo um conjunto de funcionalidades com a mais-valia de depois integrar tudo 100% com o CSG de Primavera, versão 10 ou versão Evolution, portanto, no módulo de serviços técnicos do próprio Primavera, em que, de certa maneira, nós temos aqui uma realidade que vai desde o escritório, o back-office, ou seja, alguém que está em espaço de escritório, na empresa, que pode criar o serviço, lançar, já preenchendo todo um conjunto de dados básicos, e depois vai aparecer essa mesma informação no tablet do técnico, ou então, o contrário, o próprio técnico que vai criar, por receber uma chamada, ou já sabia, tinha isso planeado, vai criar um serviço do lado do tablet, ou seja, no MSS, que depois vai aparecer, através de integração, exatamente no Primavera, com toda a informação normal e necessária. O MSS tem aqui duas características que são diferenciadoras. Portanto, esta primeira
que eu falei, ou seja, a total integração. Nós somos um software autónomo, independente, mas que temos uma grande interligação com o ERP Primavera, neste caso específico, ou seja, há uma correlação entre as duas realidades. São dois sistemas, mas é como se fosse só um, portanto, trabalham em parceria. E a segunda característica do MSS tem a ver com o facto de trabalhar em modo offline. O que é que isso significa? A informação que está no tablet não tem que estar constantemente ligada à internet para ter o serviço disponível. Ou seja, nós trabalhamos com uma metodologia de sincronização, em que ele vai enviar dados do servidor para o tablet e do tablet para o servidor, ou seja, por servidor entenda-se o computador onde está instalado o software de gestão, o Primavera, e que vão correlacionar as duas coisas. Porquê offline? Porque vai permitir não só não estar sempre ligado à internet, melhor gestão de equipamentos, mas também estar em locais onde a cobertura da rede não seja assim tão boa ou pelo menos estável, e com isso ele vai ter tudo no tablet e só de quando em quando, ou porque inicia ou porque termina, eu vou sincronizar e enviar essa informação nos dois sentidos. Portanto, aqui também dá autonomia e liberdade para não estar dependente de ter sempre ligações online. E com isto, o que é que nós vamos garantir? Que exatamente quem desenvolve vai fazer um trabalho muito mais fácil em termos de intervenção técnica e com isso agilizar os processos, vamos aqui chamar mais burocráticos, libertando tempo ao técnico para fazer a sua atividade principal, que é a intervenção técnica propriamente dita. Portanto, isto aqui são agilizadores destas funcionalidades. Ora bem, isto é interessante aquilo que eu poderei estar aqui a falar, em termos conceptuais, mas penso que o mais interessante será exatamente mostrar a aplicação a trabalhar e o que é que eu posso fazer com o modo de serviços técnicos no MSS. Eu vou só aqui partilhar rapidamente o meu ecrã, só para que possamos todos acompanhar. Ora bem, penso que já estão todos a ver aqui o meu tablet. Portanto, isto aqui é um tablet que eu tenho aqui comigo. Portanto, eu posso aqui mostrar só rapidamente. Ele está ligado ao computador, mesmo para fazer uma simulação real. Portanto, isto não é uma apresentação seguida, é mesmo o software a trabalhar. Eu vou aqui entrar, vou ter aqui umas credenciais. Estas credenciais normalmente não, terão que corresponder a um técnico criado do lado do Primavera. Eu tenho aqui todos estes modos, portanto, tem esta forma visual que está mais otimizada para quem é serviço técnico. Nós temos, de facto, muitos modos. Isto tem muito a ver com o que é o MSS na sua possibilidade de trabalho. E eu vou então aqui terminar nesta parte que está aqui a dizer de serviços. Pronto, aqui, e vou clicar e vou entrar então no módulo. Neste momento eu não tenho aqui nenhum serviço ativo. Tenho abertos 5 aqui em baixo, podem ver, tenho aqui depois pendentes ou fechados, mas entre este intervalo de datas, que no caso é este dia, não está aqui a aparecer nenhum. Mas eu posso criar um serviço e vou criar exatamente um serviço a partir do MSS. Canto superior direito, vou aqui criar um serviço, ele vai-me fazer a primeira pergunta, que é serviço para quem? Eu tenho aqui, então, a minha lista de clientes. Esta lista de clientes já vai buscar diretamente ao ERP, portanto, ela não está só do lado do MSS, é o que está do lado do ERP. Cada vez que eu sincronizo, é daquele tipo de informações que eu posso ir buscar, eu posso e devo ir buscar. E eu vou aqui então buscar o Hotel dos Montes Vermelhos, portanto, que é o meu segundo cliente, e vou selecionar, e se repararem, vai-me logo aqui preencher todo um conjunto de informações sobre este meu cliente. Eu posso ajustar, alterar, posso ir aqui no contacto, por exemplo, que aparecia dizer, olha, vou aqui falar com o Pedro Silva, que é a pessoa, portanto, ele automaticamente já me vai preencher aqui os dados do técnico, neste caso, que eu fui, portanto, estes contactos estão na ficha do cliente, eu tenho aqui uma relação com tudo, posso dizer de que forma que eu quero a faturação, com contrato ativo, só por tempo, ou com tradução de materiais, aqui uma pequena descrição sobre a faturação, mas tenho aqui, essencialmente, o ponto principal, tem a ver com o detalhe do serviço, o que é que eu vou fazer, e depois aqui ao lado, que equipamentos é que eu quero fazer a intervenção. Eu vou recolher aqui no serviço, eu tenho que ter já o tipo de serviço criado. Para quem já utiliza o módulo
de serviços técnicos no primeiro ano já tem isto de certeza absoluta criado. No meu caso, desta empresa de demonstração, eu tenho 3 tipos: uma instalação, uma manutenção ou uma reparação. Posso ter menos, posso ter mais, porque tem a ver com a realidade de cada empresa. Eu aqui vou dizer que vai ser uma manutenção, por exemplo, pode ser outra coisa qualquer, de um tipo de serviço, e tem aqui o campo de descrição e observações que eu posso acrescentar mais informação. Portanto, basta clicar e eu vou, por exemplo, aqui escrever o que é que eu tenho disponível. Ok? Pronto. Manutenção de equipamento pode ser um texto, o que eu quiser. E também posso ter, aqui em baixo, tipos de problema. No meu caso, não tenho criado, mas poderão ter se, de alguma forma, eu tiver tipificação de problemas. E também tenho, mais uma vez, a descrição. Aqui um conjunto de agilizadores, portanto, como podem ver aqui estes ícones, aqui, que é um microfone e o expansor. Portanto, o microfone vai-me converter o que eu falar em áudio em texto, para não ter que estar a escrever no teclado, e o expansor vai-me aumentar a área de escrita para eu poder utilizar. Em termos de equipamentos, aqui em cima eu vou escolher, portanto, eu venho em baixo que selecionar equipamentos. Por padrão, o MSS Serviços Técnicos tem sempre que ter um equipamento associado, ou seja, sobre o qual eu vou fazer. Isso também existe do lado do Primavera, ou seja, eu associo equipamentos a clientes, porque eles já compraram e está lá ainda, está em modo de garantia, portanto, eu já sei que aquele cliente me comprou este equipamento, portanto, vou lá fazer a manutenção, que é o caso que eu estou aqui a fazer agora, ou então, ou porque está a consignação e o equipamento é meu e vou lá pôr, pronto, tenho muitas formas. Aqui tenho que escolher equipamento. Se eu não tiver equipamento, posso criar um equipamento genérico, portanto, tem aqui o botão em baixo de mais, portanto, ele aqui já está associado a um, mas eu posso criar um equipamento genérico e trabalhar sobre isso. Eu aqui tenho exatamente o modelo, a marca, o número de série, tenho aqui várias situações para este trabalho. E aqui em cima depois tenho uma situação básica que tem a ver com gravar iniciar ou só gravar. Qual é a diferença? Se eu só gravar, ele vai ficar lá criado o serviço, à espera que seja iniciado esse mesmo serviço. Se for gravar iniciar, como o próprio nome diz, eu vou gravar o serviço naturalmente e vai logo ficar disponível para a janela para eu começar a realização do serviço. Se eu vou correr aqui a gravar, só para mostrar que ele vai aqui aparecer, aqui neste ecrã inicial, que há pouco vimos dos serviços técnicos que estão disponíveis para serem feitos. Tenho aqui este serviço e ele não está a começar, portanto, iniciado. Eu vou fazer o quê? Eu vou clicar para aceder ao serviço. Aqui está agora na página normal de início de serviço e canto superior direito, tenho aqui intervenções e vou escolher iniciar e a partir de agora ele está aqui, vai-me escolher outra vez o tipo de serviço, manutenção, portanto pode ter havido ajustes. Ele está aqui a começar já a contabilizar o tempo, tem a data e a hora com que ele começou a trabalhar. Tem aqui também já uma área de relatório que eu posso depois escrever sobre esta intervenção e depois em baixo tenho uma área para a assinatura do cliente e uma área para a assinatura do técnico. Ora, isto aqui leva-nos a falar de 2 temas, tem a ver com o conceito de serviço e intervenção e a segunda área com as assinaturas. Mas o mais importante tem a ver com o conceito de intervenção. Um serviço é uma deslocação que eu tenho que fazer a um cliente, pode ter uma ou mais do que uma intervenção. O que é que caracteriza uma intervenção? Um balizamento de tempo em que, desde que eu começo e acabo, que depois, por exemplo, posso interromper ou isso acabar com essa minha intervenção, porque, por exemplo, saio para almoço ou mudo ao dia e eu tenho que parar, e depois, por exemplo, vamos aqui partir deste exemplo, eu paro para almoço e depois, quando regresso após o almoço, crio uma segunda intervenção para que, por exemplo, o tempo que é contabilizado no âmbito daquele serviço seja o real e não seja contar um dia inteiro quando eu nem sequer lá estou. Portanto, isso é o conceito, também para quem já conhece serviços técnicos no CG de Primavera, saberá e estará à vontade com este conceito aqui associado. A outra questão em baixo, das assinaturas, são parâmetros opcionais, portanto não é obrigatório recolher assinaturas, portanto é uma forma, só para mostrar que é possível, ou seja, no fim de cada intervenção, no relatório que eu vou redigir,
eu posso pedir a assinatura do cliente para ficar registado ou seja, ou só uma ou as duas, pedir também a assinatura do técnico, lá está, na mesma loja para ficar registado. E agora vou aqui carregar em gravar para voltar ao ecrã de base onde está todo o serviço. Se repararem no canto superior direito, continua ali a área de intervenções, ela está a contabilizar tempo. Porquê? Porque foi esta a metodologia que eu queria para o serviço. Eu vou contabilizar tempo e materiais. Materiais são as peças que eu vou utilizar no âmbito da manutenção. Tempo é um tempo que eu lá estou. Mais uma vez, para quem conhece a realidade de serviços no Seja de Primavera, sabe que há lá essas parametrizações que eu vou dizer, é um serviço que é contado por tempo, qual é que é o valor, como é que eu vou contabilizar o valor hora, também definir o valor, por períodos de tempo, ou seja, se é 15 minutos, se é meia hora, se é uma hora. Essa parametrização lá existe, nós vamos buscar lá esse conceito. Okay? Aqui do lado esquerdo podem ver que temos aqui todo um conjunto de menus. Portanto, eu tenho aqui dados do serviço, que é basicamente o resumo daquilo que eu criei quando foi a criação do serviço. Tenho aqui o equipamento que está a ser feito no âmbito da seleção. Portanto, eu posso aqui selecionar e ao selecionar o equipamento eu vou aqui aceder a uma lista sobre este equipamento, ou seja, detalhes sobre este equipamento, para além da descrição, marca, modelo, número de série, etc. Também posso pôr o que é contabilizado, qual foi a data da instalação, fim de garantia, ou seja, isto aí vai buscar tudo a Primavera, localização, observações. Se repararem, tem aqui muita informação sobre o equipamento propriamente dito. Se carregar a opção a seguir, intervenções, ela está neste momento ativa, ou seja, a intervenção que eu iniciei há uns segundos, ela está aqui neste momento a decorrer, portanto, está-me a contabilizar tempo, portanto, eu estou a partir do pressuposto que eu, enquanto técnico, estou a fazer o meu trabalho de registro ou seja, do trabalho técnico que eu tenho provavelmente de fazer, neste caso sobre este equipamento em particular. E depois aqui a seguir tenho a opção seguinte, que é tempos e materiais. O que é isto? É basicamente onde eu vou lançar que peças, por exemplo, neste caso, é que eu tive que utilizar. E aqui eu tenho muitas formas, por exemplo, tenho ou leitura de código de barras, canto inferior direito podem ver, ou então, no mais, eu vou aqui adicionar, ele vai-me abrir aqui no lista de artigos, também vai buscar tudo ao software de gestão, como aos clientes, os artigos também. Eu vou aqui buscar, no meu caso, a família de peças que eu tenho aqui propriamente dito. Isto aqui, lá está, as peças que eu vou utilizar no âmbito aqui da minha intervenção. E neste momento ainda não tenho aqui stocks, como podem ver pela coluna stocks, está tudo a zero, muito bem, e vou voltar atrás, que isto faz lembrar de um tema importante que nós temos, que é o módulo de serviços técnicos da MSS. O que é que ele tem? Tem o registro de serviço, que é toda esta base essencial que nós estamos aqui a falar, mas, como eu já mostrei, nós vamos lá buscar todos os clientes que sejam passíveis de serviços técnicos, vou buscar todos os artigos, mas tenho também uma outra característica, que é um modo de stocks e um modo de comunicação das guias de transporte. Como sabem, qualquer carro que saia com stock tem que haver uma comunicação da guia de transporte, ou seja, do material, do stock que eu levo comigo. O MSS, como também é um software que está acreditado pela autoridade tributária, nós emitimos, ou seja, nós comunicamos junto à autoridade tributária o stock que está e é comunicado à guia de transporte, não só para estar tudo registado em questões de faturação, etc., mas também para as entidades competentes, se houver algum pedido de fiscalização ou demonstração. Eu tenho no próprio MSS a comunicação dessas guias de transporte. O que é que eu posso fazer? Eu vou voltar aqui atrás, no serviço, canto superior esquerdo. Portanto, eu tenho aqui a intervenção que está aqui a ocorrer. Eu até posso agora, se calhar, parar aqui a intervenção. O que é que eu vou fazer? Eu vou carregar stock, só para vos mostrar porque eu não tenho aqui stock para associar a uma fatura. Portanto, eu vou aqui terminar, canto superior direito, esta intervenção. Ele vai-me permitir, vai pedir para fazer um relatório. Portanto, vou só aqui pôr alguma informação completamente genérica. Terminar e gravar. Portanto, posso ter aqui a assinatura do cliente, aqui do técnico, não é? Portanto, diferente. Terminar e gravar. Porque está com a hora atual, claro que sim, neste meu caso. E foram adicionados artigos. Que artigos são estes? São o tempo, ou seja, porque isso é um serviço, não é um artigo de stock, mas é um artigo do tipo de serviço que eu adicionei, neste caso, deslocação, que eu já tinha, e tempo, portanto, normal.
Eu vou voltar então aqui para trás nos serviços, portanto vou voltar aqui ao módulo, ou à área geral do MSS, então vou aqui aceder ao módulo de Stock, como podem ver está aqui na parte superior, Stock, e eu vou agora aqui carregar, portanto eu vou aqui adicionar Stock, portanto, neste caso uma carga adicional, o armazém geral e o armazém de destino. O que é isso, Stock? Na prática é uma transferência de Stock entre armazéns. Portanto, eu não vou vender já o Stock, quando eu tenho o meu Stock que tenho na empresa, posso ter o meu Stock no meu armazém que eu tenho na empresa, um ou mais do que um armazém, mas depois cada terminal, ou seja, cada tablet, é como se fosse um armazém próprio, que eu tenho que transportar Stock comigo. Neste meu caso, eu chamei ao armazém de destino Terminal 1. Eu vou aqui às linhas, vou aqui já escolher a família de artigos que eu quero. Vou aqui, por exemplo, focar aqui um compressor, portanto, é este compressor. Eu vou pôr aqui, vou carregar com 2, muito bem, ele está ali. Vou finalizar, vou gravar, documento guardado, muito bem. Agora, logo abaixo, se reparar, tem aqui imprimir guia de transporte. Eu vou clicar aqui na guia de transporte. Eu posso selecionar um conjunto de dados que já são padronizados. Eu já que estou aqui em Aveiro, vou fazer o meu local de carga aqui. Vou dizer ok, muito bem. Até posso pôr a viatura, portanto, como está. Eu vou gravar. Ele agora vai submeter. Ele aqui vai me dizer que não consegue responder naturalmente. Isto é uma versão demo. Não estamos verdadeiramente a comunicar com a autoridade tributária, portanto, como é óbvio. Eu vou aqui dizer que não. Eu vou dizer que não, portanto, neste caso, numa utilização normal, eu já tenho a guia de transporte comunicado. Okay? E aparece toda esta informação. Portanto, eu já tenho o estoque comigo, portanto, isto deveria ter acontecido num princípio normal antes de sair da empresa. Eu volto aqui aos serviços, que está o meu serviço, eu vou voltar a entrar no serviço, ok? Vou começar uma nova intervenção, ok? Portanto, eu vou aqui continuar com aquilo que eu estava a fazer, e ela está neste momento outra vez aqui a decorrer. Se repararem, eu já tenho ali uma gravada, portanto, eu tenho um histórico, o que está abaixo da linha verde já é um histórico de intervenções, portanto, eu posso ter, volto aqui a dizer, um serviço pode ter mais do que uma intervenção, e já agora, uma pergunta também é muito recorrente, eu posso ter um serviço que é iniciado por um técnico, mas que depois as intervenções, ou seja, no terreno propriamente dito, podem ser feitos por diferentes técnicos. Ou seja, eu posso ter um técnico que inicia o serviço e que depois também o fecha, mas depois a realização de intervenções do serviço podem ser feitos por 1, 2 ou 3 técnicos. Estes depois vão aparecer aqui todos, cada vez que eu sincronizo, essa informação vai aparecer aqui em termos lógicos de lançamento de serviços. Agora, eu aqui chego então mais uma vez à parte final, eu vou aqui querer registar então stock, eu vou então aqui adicionar. Ele já aqui está, já aqui aparece o compressor AEGPR, como podem ver, eu tenho um pouquinho mais a linha. Já tenho ali 2 estoques, portanto eu posso, vou dizer o que é, eu vou aqui gastar ou podia pôr diferentes peças, portanto já aqui estou a considerar e já lancei este equipamento. Ou seja, eu já estou a dizer que no âmbito deste serviço, o que é que eu fiz em termos de material que eu gastei. Estou aqui a contabilizar tempo e materiais. Continuando aqui do meu lado esquerdo dos menus, tenho a opção Fotos. E para que é que serve a opção Fotos? Por exemplo, eu posso tirar fotografias ao equipamento. Por exemplo, eu vou aqui carregar no Fotos, tenho em baixo o botão de adicionar, porque eu vou carregar e ele vai-me abrir a câmara do tablet para tirar uma fotografia. Portanto, eu vou aqui abrir, como podem ver, eu vou aqui tirar esta aqui, uma fotografia, este comando, pronto, normal. Ele vai-me confirmar se é isto que eu quero, digo que sim, posso voltar a tirar outra fotografia, e está aqui a fotografia, esta peça que eu tirei. Mas eu não posso ir a um nível maior de detalhe, porque eu posso ter uma ou mais do que uma fotografia associada a uma intervenção. Portanto, em termos de recursos, se eu clicar na fotografia, eu tenho aqui esta forma, por exemplo, pôr aqui explicar a cor vermelha, por exemplo, e posso desenhar aqui e dizer, olha, o problema estava aqui neste botão. Ele não estava a funcionar.
ou fazer outra situação qualquer. Eu carrego OK e a fotografia vai ficar guardada com esta nota visual que me ajuda, até por causa de qualidade, questões de garantia, mostrar, olha, o equipamento estava avariado porque não foi bem cuidado, ou então foi esta peça que falhou, ou então... Pronto, isto agora pode ter a ver muito com a realidade de cada empresa, daquilo que eu queira fazer. Pronto, eu vou aqui registar o serviço. Tenho aqui também o relatório final. O relatório final vai-me juntar tudo o que é, portanto, eu pus ali o OK, que era da primeira intervenção. Eu posso pôr mais informações, portanto, vou aqui pôr, já que está tudo pronto, já agora sem erros, não é? E faço conta que isto aqui era o meu relatório final. Posso ter aqui, mais uma vez, a assinatura tanto do cliente como do técnico. Eu vou aqui terminar a intervenção. Eu, por acaso, devia ter primeiro terminado a intervenção, só para depois terminar o relatório final. Portanto, eu vou aqui terminar e gravar, portanto, a intervenção. No relatório final, aqui estou eu novamente, então, no relatório, e tenho aqui em cima, portanto, eu vou fechar o serviço. Antes de fechar, tenho nas opções, o que é que eu posso fazer? Posso imprimir, ele vai-me imprimir este relatório final, enviar serviço por e-mail para o e-mail do cliente, criar repetição de material, abrir recursos. Os recursos são aquela fotografia que eu tirei, ou até mesmo consultar o histórico de serviços do cliente. E neste caso, vou fechar o serviço. Ele vai-me perguntar se sim. E ele agora tem aqui exatamente o último ponto. E esta é a realidade que eu implementei nesta empresa de demonstração. Ele vai-me perguntar o que é que eu quero fazer no final do serviço. Ora bem, folha de obra deverá sempre existir. A folha de obra é um registro, tem que haver um registro do que é que o trabalhador tem a fazer, mas também que para registrar a saída de material. Reparem que eu, quando carreguei estoque, tive, por razões legais e óbvias, que emitir uma guia de transporte, exatamente, para dizer o que é que eu levo comigo, mas no final de um dia de trabalho, ou ao meio da manhã, ou ao meio da tarde, eu já gastei material, porque eu tenho que mostrar que entre o estoque que eu trazia e o estoque que eu tenho atualmente, houve uma saída de estoque. E o que é que saída? Porque houve uma folha de obra que teve que sair. Portanto, a folha de obra pode sair, ou então, um documento tem que existir, por base da folha de obra, mas eu posso ter outro. Eu posso ter um documento de fatura. Portanto, o MSS, como também tem todas as suas características comerciais, ele pode emitir logo uma fatura para o cliente. O que é que quer dizer que fatura? Ou fatura recibo, por exemplo. Pode logo cobrar no final. Portanto, isso agora depende da realidade que a empresa quiser implementar. Eu estou só aqui a mostrar um cenário. Podem ser outros. Se eu carregar a fatura, o que é que ele vai fazer? Vai olhar para o cliente, vai lançar, porque eu assim disse, um valor por deslocação, vai-me contabilizar os tempos que eu estive nas duas intervenções e vai-me fazer o cálculo valor-hora e vai-me dizer quanto é que custou e vai-me também acrescentar o valor daquele compressor, aquela peça que eu ensinei, e já me vai sair uma fatura como um todo. Eu vou aqui clicar a fatura e ele vai-me aqui já aparecer o valor total. Reparem, o equipamento custava 100 euros, se não me falha a memória, 30 euros estão a ver também com tempos e com deslocação. Eu vou carregar a gravar e fica o serviço encerrado e, neste caso, faturado. Volto aqui a repetir, não tem que ser uma fatura, pode ser só uma folha de obra, okay? Mas tem que haver um documento que comprove. Isto é um cenário para mostrar a flexibilidade e adaptabilidade do MSS. Naturalmente que esta fatura, já agora, é muito importante, tanto a fatura como a folha de obra vão aparecer, após eu sincronizar, vão aparecer exatamente como deve ser no Primavera. Ou seja, não há aqui no sistema de faturação que é MSS e no sistema de faturação que é Primavera, não. O MSS emite a fatura, aqui logo, que, por exemplo, pode ser logo ou impressa numa impressora de talões e entregue ao cliente, por exemplo, ou então enviar por e-mail, em formato PDF, a fatura para o cliente. Pode logo isso acontecer de imediato. Portanto, tem que estar à espera para chegar ao escritório para fazer esse envio. Mas essa mesma fatura, ou essa folha de obra, vai aparecer totalmente completa no Primavera. Portanto, não há aqui duplicação, há uma extensibilidade, há uma complementaridade de sistemas. E eu aqui tenho, então, o meu serviço, neste caso, concluído e finalizado. O que é que eu posso também ter mais aqui associados aos serviços técnicos? Só aqui falar de dois módulos.
nós temos, já agora no modo de stocks, que eu há pouco mostrei como é que eu carregava, eu é que escolhi, naturalmente, porque eu estou no armazém e estou a tirar as peças que vou levar comigo, portanto, vou levar o estoque que eu quero, mas também tenho critérios como, por exemplo, o estoque pretendido. Há muitas empresas de serviços técnicos, quando saem, por exemplo, de manhã, não sabem muito bem o que é que vão encontrar, em termos de necessidades técnicas. Às vezes sabem, porque o cliente já foi dizendo qual era o problema e já conseguem prever, mas muitas vezes saem e têm que levar estoque para as eventualidades, passa aqui a expressão. O estoque pretendido é quando eu carrego estoque no MSS, vai-me dizer assim, olha, tu tens estes compressores que tens que ter na carrinha. Ontem gastaste um, portanto vais ter que o repor, ou seja, vou dizer que eu tenho que ter 10 borrachas, 10 compressores ou 10 outras peças do que for. Ele vai comparar com o que eu gastei antes de carregar estoque, a dizer com o que é que eu devo ter. Por exemplo, este tipo de metodologias. E já agora, por último, temos aqui este modo de compras. O que é modo de compras? Muitas vezes o técnico tem que ir sair para ir comprar alguma coisa porque não está previsto e se calhar vai ali a uma loja de ferragens ou vai a uma empresa que lhe venda rapidamente e ele vai querer registar essas compras, ele vai registar que teve que gastar uma fatura, vai ter que gastar aquele valor na aquisição e se bem vai lançar no stock, que depois vai ser utilizado na fatura. Depois vai registrar também, obviamente, a parte da tesouraria, ou neste caso de compras, do CGI Primavera. Ok? Tem esta facilidade de contabilizar, de registar muitas coisas associadas ao que é o trabalho de serviços técnicos e, acima de tudo, como eu estava aqui a tentar explicar, dar aqui flexibilidade, dar autonomia, para não estar tão dependente de constantemente ligar para a empresa, olha, qual é o serviço, qual é que é a questão, como é que faz, olha, apontei e gastei essas peças, ou estar a apontar no papel o tempo, ou que peça que eu utilizei, ou que dados em concreto do cliente. Eu estou a agilizar este trabalho com uma ligação muito efetiva e muito eficiente também com, neste caso, o CGI Primavera. De uma forma geral, são estas as características que gostaria aqui de vos apresentar do modo de serviços técnicos do MSS. Espero ter sido suficientemente claro. Foi assim mais apresentado no que é o trabalho normal, porque não foi tanto tudo muito metódico, o que é deve fazer primeiro, deve ser segundo, onde foi mostrado todo um conjunto de serviços. Espero ter sido útil. Muito obrigado também aqui a oportunidade da InnoveFlow em estar aqui convosco neste momento a apresentar o que são o modo de serviços técnicos no MSS. Boa continuação a todos, bom trabalho e espero que possamos fazer todos negócios em conjunto.